O nosso assunto de hoje vai ser polinômio. O que vem a ser um polinômio? Um polinômio é formado por vários monômios, separados por operações. O que vem a ser monômio? Eu tenho um monômio quando eu tenho uma expressão numérica composta de números e letras. Composta de números e letras. A parte numérica eu chamo de coeficiente. A parte de letra eu chamo de literal. Ok? Então, um monômio é quando eu tenho números e letras. Ok? Por exemplo, aqui, ó, na letra A. Na letra A, eu tenho número e letra. Número e letra. Coeficiente e parte literal. Então, aqui é exemplo de um monômio. A letra B, eu tenho um número, que é o coeficiente, e a parte literal, que são as letras. Eu tenho um monômio. Na letra C, também eu tenho um monômio, a parte literal. Ok? Então, o monômio, ele acontece quando eu tenho a parte numérica, né, mais letras. Ou a parte só de letras, ou a parte só com número. Certo? Então, eu tenho um exemplo de monômio. Ok? Então, separados por operações. Então, o polinômio, ele acontece quando eu tenho monômios separados por operações. O que são operações? A palavra operações quer dizer adição ou subtração. Então, quando eu tenho vários monômios, que eles estejam separados por adição ou subtração, né, eu tenho polinômios. Ok? Os polinômios, eles classificam da seguinte maneira. Os polinômios podem ser classificados de acordo com a sua quantidade de termos. Por exemplo, quando ele tem apenas um termo, quando o polinômio tem apenas um termo, ele é chamado de monômio. Nós acabamos de ver, correto? Quando o polinômio tem apenas um termo, ele é chamado de monômio. Nós acabamos de ver o exemplo de monômio aqui, na letra A, na letra B e na letra C. Certo? Também é classificado de binômio. O polinômio, de acordo com a classificação, ele é classificado de monômio, binômio, tem trinômio e polinômio propriamente dito, correto? Então, monômio quando ele tem apenas um termo. Binômio são polinômios que possuem somente dois monômios. Possui somente dois monômios ou dois termos. Quando possui apenas dois monômios ou dois termos, eu tenho um binômio. A palavra em si já fala, ó, bi. Bi quer dizer dois. Bicampeão, duas vezes campeão. Certo? Binômio, duas vezes o monômio. Ok? Então, binômio, né, quando tem dois monômios ou dois termos, tá? Então, no binômio, eu tenho operação de adição, de subtração, operação de subtração, aqui, ó, e operação de adição, aqui, ó. Então, eu tenho um monômio A ao quadrado menos outro monômio B ao quadrado. Então, aqui eu tenho dois monômios. Se eu tenho dois monômios, eu tenho um binômio. Certo? Aqui eu tenho 3x mais y. Então, eu tenho um monômio com outro monômio. Eu tenho dois monômios.
Se eu tenho dois monômios, eu tenho um binômio. A letra C, eu tenho esse monômio, 5AB, mais esse outro monômio, 3CD ao quadrado. Então eu tenho dois monômios, né? Então eu tenho um binômio, certo? Então, recapitulando, monômio, quando eu tenho uma expressão numérica de apenas um termo, composta pela parte numérica e a parte literal, número e letra, coeficiente e letra, parte numérica, coeficiente e a parte literal, certo? Aqui eu tenho apenas parte literal, também é um monômio. Binômio, quando eu tenho a operação de subtração ou de adição de dois monômios. Quando eu tenho dois monômios, eu tenho um binômio. Ok? Agora nós vamos ver trinômio e polinômio propriamente dito. Continuando a classificação dos polinômios, agora nós vamos ver trinômio. Quando é que eu tenho um trinômio? O trinômio são polinômios que possuem três monômios. São polinômios que possuem três monômios, ou três termos, separados pela operação de soma ou subtração. Então, o trinômio, como o próprio nome diz, tri quer dizer três, tricampeão, 3 vezes campeão. Então, trinômio é quando possui três termos, três monômios. Trinômio é quando possui três monômios, separado por operação de adição ou subtração. Exemplo, aqui na letra A, eu tenho o monômio x ao quadrado mais o monômio 3 vezes x mais o monômio 7. Então aqui eu tenho 1, 2, 3 monômio. Se eu tenho 3 monômio, eu tenho um trinômio. Na letra B, eu tenho 3AB menos 4xy menos 10y. Então aqui eu tenho um monômio, 2 monômio, 3 monômio. Eu tenho um trinômio separado por operação de subtração. Na letra C, eu tenho m ao cubo vezes n mais m ao quadrado menos n à quarta potência. Eu tenho 1, 2, 3 monômio, então eu tenho um trinômio. Ok? Então, trinômio é quando eu tenho 3 monômios separados pela operação de soma ou adição e subtração. Ok? Observação. Então, seguindo a lógica, um polinômio é formado por vários monômios, que nós acabamos de ver. Então, eu tenho um polinômio quando ele é formado por vários monômios. Exemplo aqui, eu tenho 5x à sexta potência mais 6x à quinta potência menos 2x à quarta potência menos 3x ao cubo mais x ao quadrado mais 5 vezes x menos 3. Então, quantos monômios eu tenho aqui? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 monômios. Eu tenho 7 monômios. Vamos estudar agora o grau dos polinômios. Grau dos polinômios.
Quando é que eu tenho o grau dos polinômios? O grau dos polinômios é dado pela soma dos expoentes das letras. O grau dos polinômios é dado pela soma dos expoentes das letras, que compõem cada termo. Ou seja, a maior soma será o grau do polinômio. Então, nós vamos obter o grau do polinômio somando os expoentes das letras. Ok? Por exemplo, na letra A, eu tenho esse monômio. Então, eu tenho esse monômio. Então, nós vamos somar os expoentes das letras. Quais são as letras que eu tenho aqui? Eu tenho X e Y. X e Y. Quais são os expoentes de X? O expoente de X é 2. O expoente de Y? O expoente de Y é 1. O de X é 2 e o de Y é 1. Ok? Então, nós vamos obter o grau do polinômio somando os expoentes das letras. Então, nós vamos somar aqui 2 mais 1 igual a 3. Então, nós vamos somar 2 mais 1 igual a 3. Então, esse polinômio tem grau 3. Esse polinômio tem grau 3. Ok? Na letra B, nós vamos somar os expoentes das letras. Então, aqui eu tenho 2 mais 3. Então, 5. Então, esse polinômio aqui tem grau 5. Letra C. No Y eu tenho 3 e no X eu tenho 1. Correto? Quando não tem nada, tem 1. Então, somando 1 mais 3, tenho 4. Então, esse polinômio tem grau 4. Esse polinômio tem grau 4. Ok? Letra D. Aqui eu tenho dois monômios. Ok? Eu tenho um polinômio composto por 2 monômios. Certo? Eu tenho esse monômio somado com esse outro monômio. Eu tenho esse monômio somado com esse outro monômio. Então, eu tenho um polinômio composto de 2 monômios. Então, para obter o grau desse polinômio, eu vou somar esse monômio, depois eu somo esse monômio. E o que for maior vai ser o grau do polinômio. Observe que aqui nós estamos fazendo, ó, tá? Um monômio só. Um monômio. Aqui eu tenho 2 monômios. Então, esse mais esse. Ok? Então, o grau de polinômio eu vou somar separado. Então, o grau desse polinômio aqui, dessa letra, é 3. O grau é 3. Desse y aqui, é 1. Ok? Nesse caso aqui, eu não vou somar. Porque eu tenho 2 monômios. Certo? Eu tenho 2 monômios.
certo? Então, esse monômio é composto de apenas uma letra e um expoente. Esse monômio é composto de apenas uma letra e um expoente. Esse outro monômio é composto de uma letra e outro expoente. Então, o grau desse polinômio vai ser o monômio que tiver o expoente maior. Desses dois, qual expoente é maior? É esse, correto? Então, esse daqui vai ser, esse polinômio vai ser grau 3. Tá? Esse polinômio vai ser grau 3. Certo? Que o expoente desse daqui é maior. Ok? Então, grau 3 desse polinômio. Aqui eu tenho um polinômio composto de 3 monômios. Esse monômio e esse monômio. Correto? Então, o grau desse polinômio vai ser o monômio que tiver o expoente maior. Aqui eu tenho, esse monômio tem um x ao quadrado. Nesse outro eu tenho x elevado a 1. Certo? X elevado a 1. Nesse eu tenho, esse vai ser grau 0. Esse não conta. Certo? Então, qual é a letra, o monômio que tem o expoente maior? Essa daqui, correto? Esse tem elevado ao quadrado, esse elevado a 1. Então, o grau desse polinômio é grau 2. Ok? Grau 2. Letra F. Eu tenho um monômio, outro monômio e outro monômio. Eu tenho 4 monômios. Então, eu tenho um polinômio composto de 4 monômios. Então, o grau desse polinômio vai ser o que tem o expoente maior. Então, aqui eu tenho x à terceira, x ao quadrado, x elevado a 1. Aqui é 1, ó. Não tem nada, é 1. Tá? Qual é o teu expoente maior? É esse, correto? Então, esse polinômio tem grau 3. Grau 3. Ok? Aqui eu tenho um monômio, 2 monômios, 3 monômios, 4 monômios, 5 monômios. Então eu tenho um polinômio composto de 5 monômios. Qual dele tem um expoente maior? Esse daqui, correto? Então esse polinômio tem grau 6. Esse polinômio tem grau 6. Certo? Agora aqui, ó, observe que até então só tinha uma letra, ó. Nós estávamos trabalhando com apenas uma letra. Observa? Cada monômio tinha uma letra, certo? Cada monômio tinha uma letra. Agora, na letra H, esse monômio aqui tem 2 letras. Parecido com esse, ó. Não é isso? Parecido com esse, ó. Esse outro tem 2 letras. Parecido com esse, ó. E esse tem 2 letras. Parecido com esse. Certo? Então, eu tenho um polinômio composto por 3 monômios. Um polinômio composto por 3 monômios. Então, o grau desse polinômio vai ser o monômio que eu tiver maior expoente. Ok? Então, qual o valor do grau desse monômio? Então, eu tenho aqui, ó, esse 2 e o y1, correto? 2, y1. Então, somando aqui, ó, 2 mais 1, 2 mais 1 igual a 3. Então, esse monômio tem grau 3. Esse daqui tem x3, y3. Então, eu vou somar 3 mais 3 igual a 6.
Então, o grau desse monômio é 6. Correto? É 6. Aqui eu tenho x elevado a 1, y elevado a 4. Então, eu vou ter aqui 1 mais 4 igual a 5. 1 mais 4 igual a 5. Então, qual dos monômios tem o maior grau? É esse que tem o maior grau? Esse é 3. Esse deu grau 6. E esse deu grau 5. Qual do monômio tem o maior grau? Esse daqui, correto? Esse tem o maior grau, é isso? Grau 6, ó. Então, o grau de todo esse polinômio aqui, eu pego, ó, pela soma dos expoentes das letras. A maior soma será o grau do polinômio, ok? A maior soma será o grau do polinômio. Então, qual desses tem a maior soma? É esse ou esse? É esse que tem maior soma, né? Então, o grau desse polinômio aqui vai ser grau 6. O grau desse polinômio, desse monômio, com esse monômio, o grau da letra H é grau 6. Porque o maior grau é 6. Então, o grau desse polinômio é grau 6. Ok? Aqui eu tenho um monômio, mais outro monômio, mais outro monômio. Então, eu tenho um polinômio formado por 3 monômios. Então, vamos ver qual desses monômios tem o maior grau. Aqui eu tenho um grau 4. Tá? O x está sozinho. Eu tenho um grau 4. Aqui eu tenho o quê? x5 e y2. Então, aqui eu vou somar. Ó. 5 mais 2. Eu tenho 7. 5 mais 2 eu tenho 7. Aqui eu tenho x3, y ao quadrado. Então, eu vou somar 3 mais 2 igual a 5. Então, qual desses monômios tem o maior grau? Esse é 4, esse é 7, esse é 5. Então, o que tem maior grau é esse daqui. Correto? O que tem maior grau é esse daqui, que é grau 7. Então, o grau desse polinômio vai ser 7. O grau desse polinômio vai ser 7. Eu pego sempre que tem maior grau, né, dos monômios. Que tiver maior grau é o grau do polinômio. A letra J, eu tenho 5AB, 2A mais 2. Então, aqui no A eu tenho 1, correto? Eu tenho 1. No B eu tenho 1. Nesse A eu tenho 1. Então, somando aqui vai ficar 1 mais 1 igual a 2. Aqui eu tenho só 1. Então, qual desse monômio tem o maior grau? Esse daqui tem o maior grau, ok? Grau 2. Então, o grau desse polinômio vai ser 2. Ok, pessoal? Então, é isso, pessoal. Assunto fácil, né? Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, pode mandar que eu responderei com o maior prazer. Ok? Então, boa aula, bons estudos e até a próxima.